Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te visite com paz e vitória e a toda a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h. Com a reunião das primícias, uma reunião muito abençoada para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado, diz a Bíblia. Em todos os templos, o mesmo trabalho. Segunda-feira, um dia de muitas vitórias para nós também. Às 15 horas, em todos os templos, nós vamos estar abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e também para a bênção e prosperidade de todos os trabalhadores. Nós vamos estar trazendo a memória do Senhor, como Ele disse na sua palavra. Procura lembrar-me. Procura lembrar-me. E nós vamos lembrar a Deus tudo que nós projetamos para 2012 e vamos clamar por todos os trabalhadores. Vamos iniciar às 15 horas e vamos dar encerramento com a vigília do melhor da terra. Serão 7 horas de jejum, oração e busca de joelhos na presença de Deus. E vamos sair com a vitória, como sempre. Na terça-feira, quero lembrar que nós vamos realizar uma única reunião às 9h e também, claro, será o dia do trabalhador e vamos estar clamando nesse sentido, para que todos sejam muito abençoados e prósperos. Olha o que diz aqui em Gênesis 27, no 46. Então, Rebeca disse a Isaac: eu estou desgostosa da vida. Por causa destas mulheres hititas, se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. 28, 1. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção. Ele ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Todo-Poderoso o abençoe, o faça prolífero e multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Aí olha isso aqui. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó. E o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Tem gente que faz exatamente como Esaú. Age exatamente como ele. Sabe que não deve fazer algo.
que não deve tomar tal atitude, decisão, mas vai lá e toma. A Rebeca estava muito desgostosa, porque ele tinha se casado com mulheres hititas. Quando fala dos heteus, dos cananeus, eram povos, pessoas que invocavam outros deuses. Sacrificavam, os cananeus tinham rituais, eles realizavam rituais com filhos, eles ofereciam até os próprios filhos em sacrifício. Então, os rituais, além de sacrifícios humanos, também sexual. Então, tudo que o Senhor abomina, eles já faziam. Tudo. Então, você imagina, numa casa onde as pessoas invocam Deus vivo, têm hábitos saudáveis, espirituais, temem a Deus, reverenciam o Deus vivo. De repente, chega duas mulheres que foram criadas totalmente diferentes, hábitos totalmente diferentes, uma fé diferente, tudo diferente. Para conviver ali, a Rebeca não estava suportando aquilo. Ela não estava. Ela chegou para o marido, para o Isaac, e disse: Isaac, se o Jacó fizer a mesma coisa, eu vou perder minha razão de viver, porque ela estava vivendo um grande problema. E não era só isso. Ela sabia que aquela atitude comprometia todo o projeto de Deus. Ela sabia que aquilo era um roubo. E o pai chamou o Jacó e disse: ó, meu filho, não se case com mulheres cananeias. Vá e busque uma esposa lá na minha terra. Não pega a mulher daqui, não. Abençoou e imediatamente o Jacó obedeceu o pai. O Esaú estava ali, à espreita, ouvindo tudo. E você vê que ele se incomodou com a bênção do pai. Ele se incomodou em ver o Jacó obedecendo o pai e a mãe. E aquilo fez com que ele tivesse uma reação pior do que ele já tinha tido. Porque ele já tinha vendido o direito dele, trocado, jogado fora. O direito à primogenitura por um prato de comida. Não bastando, já tinha se casado com mulheres hititas, 2. Agora, quando ele ouviu que o pai não queria mulheres cananeias lá, ele correu e foi e pegou uma mulher cananeia. Teoricamente, o Deus de Esaú era o Senhor. Mas na prática, ele nem sabia quem era Deus. Porque ele fazia tudo o contrário daquilo que Deus espera que uma pessoa faça. Tudo o contrário. Lamentavelmente. E às vezes as pessoas não prestam atenção que um abismo puxa outro abismo, e foi assim na vida do Esaú. Ele trocou a sua primogenitura, que era algo incrível. Ser o primogênito dava a ele o direito
de desfrutar de coisas que o irmão não teria. 2 partes na herança, dar continuidade ao projeto de Deus, a promessa que Deus havia feito a Abraão. E, no entanto, ele trocou tudo isso tão grande, coisas realmente de importância, de grande importância, muito importante, por um prato de comida. Aí eu tô com fome, para que me vale? De que me vale essa primogenitura? Tô morrendo de fome, eu quero comer. Tem gente que age assim. Minha carne está pedindo que se dane o resto. Não bastando ter feito essa estupidez, foi lá, casou com 2 mulheres hititas. Mais estupidez. Quando soube que o pai não aprovava as mulheres cananéias, foi lá e casou-se com uma. E trouxe para casa. Então você vê que um abismo puxa outro abismo. A pessoa começa tomando uma atitude errada, ela vai tomando outro e vai destruindo com a vida. Ele não sabia? Sabia. Ele tinha um nível altíssimo de consciência. Tudo que ele fez foi consciente. Então tem gente que tem tomado atitude errada, totalmente consciente. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. O Isaú sabia que era errado, sabia que o pai não aprovava, mas tem gente que faz igualzinho o Isaú. Sabe que está errado, sabe que Deus não aprova, mas vai lá e faz. Sabe que está errado, sabe que Deus não aprova, mas vai lá e faz. Ele sabia que Deus não aprovava, ele sabia que os pais não aprovavam, ele sabia que estava errado, mas ele decidiu fazer escolhas erradas. Ele decidiu ser um carnal. E como diz a Bíblia, em Hebreus 12, ele decidiu ser um profano, um imoral. Que depois de ter tomado a atitude errada, até chorou, até tentou alterar a decisão, até tentou recuperar, mas foi tarde demais. O que ele tinha jogado fora, tinha perdido, não tinha como recuperar. Em nome de Jesus, pense a respeito, olha essa história. Olha aqui, olha quantas perdas na vida desse homem. E tudo consciente. Ele sabia que estava errado, mas ia lá fazia. Sabia que estava errado, mas ia lá fazia. Você vê que ele ouviu o pai dizendo, não faça isso. Ele foi lá e fez exatamente o que o pai disse, não faça. Você vê que ele quis pirraçar, aquilo que a gente fala de fazer pirraça. Quem perdeu com isso? Toda essa atitude imatura, né? Teimosa, arrogante, prejudicou a ele. Que ele podia ter terminado os dias dele se chamando Israel, que significa campeão com Deus, e terminou sendo chamado de imoral, de profano. Como um exemplo a não ser seguido. Não siga esse exemplo. E não seja como Isaú, está escrito. Não seja como ele. Não ajam como ele. Pense a respeito. Em nome de Jesus. Talvez você venha tomando uma atitude errada atrás da outra. Fazendo escolhas erradas. E consciente, você sabe que está errado. Mas você continua. Você já ouviu que está errado. Igualzinho o Isaú aqui, ouviu. Mas foi lá e fez. Exatamente aquilo que ele sabia que ele não devia fazer.
Talvez você se incomoda em ver as pessoas sendo abençoadas como ele se incomodou em ver o Jacó sendo abençoado. Você se incomoda em ver uma pessoa sendo abençoada, obedecendo. Mas você não quer obedecer também, você não quer fazer a sua parte para receber as bênçãos. E aí você prefere endurecer. E isso só prejudica a você, prejudica você, ninguém mais. Em nome de Jesus. Se posiciona, pega essa mensagem com entendimento e decida se posicionar em Deus, reagir. Enquanto você tem oportunidade, Deus está falando com você e está lutando para te resgatar, ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV e eu volto já para orarmos. Senhor Gerson, o que vocês conquistaram através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu acho que, em primeiro lugar, foi o posicionamento espiritual. Nós estamos frequentando a igreja desde junho do ano passado e a principal conquista foi essa, o posicionamento espiritual. Agora, nessa semana, nós tivemos uma vitória, que foi uma vitória grandiosa. Eu sou vendedor, eu trabalho com vendas de máquinas e há um ano atrás nós havíamos feito uma venda de máquinas para um cliente e agora as máquinas estavam sendo entregues e a empresa que eu trabalho mandou um documento para o cliente aprovar para ser feita a liberação das máquinas na alfândega. E eu levei ao cliente esse documento, o cliente aprovou. Quando veio o documento original, existia uma informação nesse documento que o cliente queria que tirasse essa informação, para ele poder desembaraçar as máquinas. E a nossa empresa disse que não, que já tinha feito o modelo, o cliente tinha aprovado e esse documento não ia ser modificado. E o cliente então passou a me acusar, dizendo que eu tinha liberado, ou seja, dito que isso ia ser feito e que as máquinas poderiam ser embarcadas, e a empresa que eu trabalho dizia, não, eu mandei para você os documentos para você mostrar ao cliente e o cliente aprovou, então nada vai ser mudado. E aí, com esse nosso novo posicionamento de fé, a fé viva que a bispa prega tanto, nós dobramos o joelho, oramos e graças a Deus na quinta-feira esse documento, só por Deus, foi modificado e as máquinas agora estão sendo desembaraçadas pelo cliente sem problema nenhum. O senhor dizia para mim que humanamente falando era impossível ter-se essa situação resolvida, solucionada, não é isso? Humanamente, pelos olhos humanos, era impossível. A empresa estava irredutível em não mudar e o cliente em não aceitar as máquinas se esse documento não fosse mudado. Isso ia ser um prejuízo para os dois lados. A partir do momento que veio esse problema, essa situação adversa até o senhor fez um voto com Deus e Deus honrou o senhor, não é isso? Fiz um voto. Eu já viemos de outras denominações, estamos aqui, como eu falei, desde junho, mas eu a partir de janeiro já sentia no coração, eu tinha um problema que eu gostava de tomar uma bebida, e eu fiz um posicionamento em janeiro que eu nunca mais ia beber. Eu tinha feito o voto de um ano, e era um voto totalmente errado, ou seja, um voto de um ano não significa nada. E eu, então, a partir desse problema na fé, eu disse que nunca mais vou colocar uma bebida de álcool na minha boca. E também fiz um propósito do próximo batismo ser batizado aqui na igreja. Isso fez a diferença? Isso faz total diferença, completamente. Eu sou uma nova pessoa, eu digo que eu renasci em Cristo. Dona Silmara, a senhora também tem uma empresa que antes a senhora dizia para mim que era problemática, as coisas não caminhavam, hoje está uma bênção, está arrebentando, é isso? Isso mesmo, nós ficamos desde que chegamos em São Paulo 3 anos e meio sem igreja nenhuma. E eu converso com muita gente, muitas pessoas têm as mesmas reclamações, que às vezes vão em algumas igrejas e alguns ministérios, mas o resultado não vem. E eu acho que é um problema sério isso mesmo. Depois que eu conheci o ministério aqui, Mudança de Vida, e me posicionei diante das situações que foram acontecendo, sobrenaturalmente os resultados foram mudando, mas a visão que é passada nessa igreja é completamente diferente de tudo que a gente escuta por aí. Porque as coisas não podem ser feitas e conquistadas como se fosse um passe de mágica, isso não existe. Então a bispa ensina, direciona a forma que você tem que se posicionar.
lutar pelas suas vitórias, e a gente tem recebido isso dia após dia mesmo, os resultados. Então a gente tem outras batalhas que nós estamos enfrentando e se posicionando de uma forma completamente diferente do que a gente se posicionava antes, e os resultados são completamente diferentes mesmo. Mudou a fé, mudou o espírito, mudou os resultados. Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Hoje, às vezes, as pessoas conversam comigo a respeito de lutas que elas têm passado, mas assim, a gente tem visto que realmente tem muitos lugares abertos, mas sério, com resultado, que a gente possa buscar e ser orientado pelo poder de Deus, orientado pelo como exercitar uma fé viva, realmente é muito raro, e isso eu encontrei aqui. E outra coisa, eu tenho muito orgulho, às vezes eu oro e agradeço a Deus, falo, Deus, obrigado pelo Senhor ter levantado a bispa, porque se fosse na época antiga, ela seria um Josué, um Caleb, tanta diferença de tantos outros bispos, pastores, Deus levantou ela com tanto poder para nos orientar. Eu até disse para ele outro dia, eu falei assim, olha, tomara que a bispa dure muitos e muitos anos, muito mais do que eu, porque eu não quero ficar sem orientação de uma bispa tão poderosa, ungida na mão de Deus, mesmo para orientar a gente. Felizes hoje com o ministério. Muito felizes e poderosos. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Eu acho que o próprio nome diz, é uma mudança de vida completa e total, principalmente espiritual. Isso acho que é a grande... Não teria outro nome para esse ministério a não ser mudança de vida. Quem entra aqui não consegue sair igual. Para essa pessoa que nos assiste nesse momento, independente da situação, o problema que ela vive, se ela vier mudar o espírito, mudar a visão, os resultados vão acontecer na vida dela também? Com certeza absoluta. Se praticar aquilo que a bispa fala, que está escrito na palavra, que é a fé viva, com certeza não sai daqui sem vitórias. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, por todos que estão conosco agora. Eu peço que o Senhor visite a cada um com poder, meu Deus. Ô Jesus, salva nessa hora. Dá entendimento, resgata, Senhor. Toca no coração dessa pessoa. Meu Deus, se nesse momento há pessoas com coração de pedra, troca por de carne. O Senhor tem esse poder. O Senhor tem o poder de trocar, de mudar, de reverter. O Senhor tem o poder de levar uma pessoa a ver, a entender. Revela a ela, meu Deus. Dá discernimento. Dá um entendimento revelado. Uma visão revelada. Um conhecimento revelado. Dá a ela, meu Deus, entendimento, revelação do que o Senhor quer através dessa palavra. Ajuda ela a ver, ela se ver, ela se entender. Talvez até hoje ela não teve a revelação dela mesma, ela não sabe quem é, ela não tem prestado atenção nas atitudes dela. Meu Deus, visita. Salva agora, que todo domínio diabólico seja arrancado, todo controle maligno seja tirado da vida dessa pessoa, que ela seja livre, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, que ela seja livre de todo controle maligno sobre a mente dela, o coração dela, a vida dela. Que ela não ceda mais à carne, que ela não ceda mais ao mundo, que ela não ceda mais aos conselhos malignos, que ela não ceda mais ao pecado, que ela não ceda mais ao diabo, que ela decida não ceder mais para as coisas que o Senhor abomina. Então, Senhor, eu peço socorro, salvação, libertação. Resgata vidas que estão paradas, desviadas, acomodadas, passivas, entregues, totalmente sujeitas ao mal, ao pecado. Liberta, Senhor. Um abismo puxa outro abismo, e quantos que têm estado na condição de Esaú? Toma uma atitude errada atrás da outra, faz uma escolha errada atrás da outra, toma um caminho errado atrás do outro,
se envolve em encrenca, continuamente está encrencado. Cobre essa vida com teu sangue, liberta para a honra e a glória do teu nome, salva, dá entendimento, muda o espírito, muda a visão, muda, meu Deus, se revela para essa pessoa agora, revela a sua vontade e que ela tenha desejo de te agradar, de se voltar para o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV, tudo que foi colocado sobre a TV, eu consagro agora e determino milagres. Onde esse programa estiver chegando, eu determino solução, milagres, saída, salvação, libertação, resgate de vidas agora. Em nome de Jesus, que essa vida seja restaurada espiritualmente agora. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que elas sejam muito abençoadas para a honra e a glória do teu nome, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta também mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher. Abençoa todos com poder, com milagres, Senhor. E tudo para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, graças a Deus, cultuando o Senhor, e você deve estar na reunião. Isso. A igreja é um ambiente de fé. Você deve se esforçar e buscar o Senhor. Jesus está voltando e você precisa dele. Nós precisamos. Então venha buscá-lo. Nós teremos batismo neste domingo, a reunião das primícias, e teremos batismo também. O Senhor está te buscando e nós vamos esperar também por você. Conte conosco sempre. Estamos aqui para te ajudar. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.